Onde é que estava a lei moral no Éden? Você pode estar se perguntando como é que o símbolo de fé ele afirma que lá no Éden não foi dada apenas aquela ordem especial de não comer do fruto proibido, mas também foi ali anunciada pela primeira vez a lei moral, que está resumida nos 10 mandamentos. Isso, sendo verdade, nos confirma que a lei moral ela é atemporal. Ou seja, a lei moral ela não acaba no Antigo Testamento. Muitas pessoas têm essa concepção, especialmente em nossos dias, por conta da doutrina dispensacionalista, que faz uma distinção muito forte entre Antigo e Novo Testamento, como se a lei moral tivesse sido abolida ali na virada do Antigo para o Novo Testamento. Isso seria impossível, porque somente na leitura do Novo Testamento você percebe muitas vezes, por exemplo, como estamos vendo lá em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo: eu não conheceria o meu pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele cita o 10º mandamento. Ele diz, quando é acusado de morte, que os seus detratores pudessem apresentar qual é a acusação digna de morte. E ele faz isso porque esta acusação deveria estar baseada lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. São muitos e muitos os casos onde a lei dos 10 mandamentos, que está resumida toda a vontade do Senhor, ela é citada no Novo Testamento. Então não faz sentido nenhum achar que a lei foi abolida. Mas esta lei, ela era anterior até mesmo à saída do Egito, ela já estava na concepção dos homens. Lembre, por exemplo, quando José ele foi tentado, pela mulher de Potifar, e ao ser tentado, ele diz: não, como eu faria isso, deitando com a mulher do meu Senhor? Isso seria não só um pecado contra o meu Senhor, mas contra Deus. Mas o pecado do 7º mandamento só seria apontado dessa maneira, de maneira positiva, só muito tempo depois, em Êxodo capítulo 20. Nós estamos em Gênesis. É porque a lei de Deus já estava sendo anunciada desde o Éden. E como é que ela foi anunciada? Quando Adão escutou a promessa, o pacto que foi feito, pacto de vida, se eles se mantivessem obedientes à lei, que estava resumida ali em não comer do fruto específico, o fruto proibido, ali toda a lei de Deus estava contida e resumida. Por exemplo, o 1º mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Se eles ouvem a palavra de Deus e somente a palavra de Deus, se eles creem que Deus é o Senhor de toda a criação, então eles não quebram o 1º mandamento. Mas se eles passam a dar ouvidos a outro, eles são idólatras. Pulando, por exemplo, o 4º mandamento, que nos lembra do dia do Senhor. O Senhor disse que ao final de cada semana, Adão precisava se apresentar diante de Deus para mostrar as suas obras dentro do pacto das obras. E ele fazia isso, apresentando as suas próprias obras para prestar contas a Deus. Ora, o que é o dia do Senhor? Não é a apresentação das nossas próprias obras, porque nós já não somos mais aqueles homens feitos à imagem e semelhança de Deus em perfeição. Então nós não apresentamos mais as nossas obras, porque não estamos no pacto das obras, mas no pacto da graça. Nós viemos para cá apresentar as obras de Cristo, apresentar a cruz do Calvário, apresentar sua vida, morte e ressurreição em nosso favor, mas ainda assim precisamos prestar contas a Deus em Cristo. Adultério, ele teria uma esposa só, ele não poderia ter todas as mulheres que ele quisesse. Ele precisava ser fiel, ele precisava falar a verdade, ele deveria honrar as autoridades. Adão tinha todos os mandamentos sendo resumidos ali naquele único mandamento: não coma do fruto. Então, a lei moral, que tem a função de organizar a mente do homem, refrear o pecado, espelhar a sua alma, guiar os crentes para o caminho de santificação, ela sempre esteve e estará presente em nosso tempo, seja qual for o nosso tempo. Mas se alguém pensar: é possível, pastor, alguém cumprir a lei? A Bíblia diz que não é possível. Ela diz que nós somos obrigados.
mas que não é possível. E assim como o apóstolo Paulo em Romanos 7 chegou ao ápice da angústia do homem quando percebe o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Ou seja, eu não consigo cumprir a lei de Deus. Nós vamos suspirar dizendo as mesmas palavras do apóstolo. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que gloriosa promessa, irmãos. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos morrer tentando. Nunca conseguiremos cumpri-la totalmente. Mas o prazer da nossa vida está na lei de Deus, em buscar cumpri-la. Toda vez que nós cumprimos um mandamento, nós não podemos bater no peito e dizer, fomos nós mesmos, foi o Senhor. Todas as vezes que nós descumprimos um mandamento, nós voltamos para Deus e dizemos, esses somos nós. Esses miseráveis pecadores somos nós. Tem piedade de mim. No último dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele não vai nos julgar pedindo que nós tenhamos cumprido totalmente os seus mandamentos. Porque quando isso for requerido, o nosso advogado irá apontar para si mesmo e dizer, eu paguei a conta. Desde Adão até o último homem que morrer na promessa que Adão recebeu, que o filho esmagaria a cabeça da serpente. Todos terão seus pecados perdoados e poderão ser reunidos com o Pai para a glória eterna. E lá não haverá pecado, ou seja, todos cumprirão a lei de Deus. Aqueles que se acham alegres por viverem segundo as suas próprias preferências, fazendo lei para si mesmos, nunca irão gostar do céu. Porque o céu é o lugar onde as pessoas que lá estão têm prazer na lei do Senhor. Que Deus nos abençoe a termos prazer a partir de hoje, desde já, na lei de Deus. Porque assim ansiaremos o céu e a glória eterna. Amém.